Olá pessoal, o meu nome é André Novaes de Paula e sou do futebolamericano.eu. Hoje estamos a inaugurar um novo programa do futebol americano. Estamos muito entusiasmados com isso. Qual é o nome deste programa? The Huddle. Exatamente. E o que é que nós vamos fazer? Vamos discutir todas as semanas, vamos tentar com que seja semanal, vamos ver como é que corre, e ter os nossos autores aqui como convidados do programa para discutir os assuntos da semana e ver realmente o que é que não se pode ter perdido e falar um pouco da semana que se avizinha e o que jogos é que não podemos perder e o que é que devemos estar atentos. Vamos então apresentar os convidados desta semana. Vou começar pelo meu lado esquerdo. É o Hugo Teles, grande fã dos Packers. O Mathieu Rego, que é fã dos Patriots. Naturalmente. Boa noite. E o Pedro Nuno Silva, que também é fã dos Patriots. Naturalmente mal disposto esta semana, naturalmente. Isto hoje está um pouco desequilibrado, mas pronto, mas como eu sou dos Packers, muito embora seja o moderador, está mais ou menos equilibrado, vamos ver. Todas as semanas vamos ter este programa. Diz Pedro. Está sobretudo equilibrado porque todos perdemos. Isso é verdade. É triste, mas é verdade. Todas as semanas vamos ter aqui autores do blog e estamos, como eu já disse, muito entusiasmados com este novo programa. Vamos ver como é que isto corre. Todas as semanas vai alterando. Vamos ver quem é que está disponível. Vocês, é uma maneira de ficarem a conhecer também melhor os autores que publicam os artigos que vocês leem na nossa página de Facebook e no blog futebolamericano.eu. Vamos começar então com a primeira pergunta. Qual foi para vocês o jogo da semana? Hugo, começa tu. Boa noite. Naturalmente, o primeiro jogo foi a visita dos Packers a Seattle, com o jogo inaugural. Jogo em que os Seattle dizimaram aquela defesa dos Packers, onde Marshall Lynch emergiu, Percy Irving não se lesionou, e os Seahawks venceram com alguma naturalidade. Quanto ao ataque dos Packers, foi um bocadinho fraquinho, correu mal, houve interseções, fumbles, tudo, e então uma vitória natural dos Seahawks frente aos Packers. Naturalidade, estás a ser simpático, foi uma verdadeira sova. Alguma naturalidade. Mathieu, e para ti, qual foi o jogo da semana? Conta-nos. Pronto, e também não vou fugir à natureza do adepto. Assim, para mim o melhor jogo da semana, ou pelo menos o melhor jogo da semana, para mim é talvez o pior jogo da semana, que foi o jogo com os Patriots e Miami, que deu início à AFC East, onde tivemos de facto até outras equipas que tradicionalmente têm tendência a perder e que desta vez safaram-se muito bem. Uma por acaso eram adversários dos Patriots nessa fase, e vimos uma equipa dos Patriots um pouco estranha, sair de uma pre-season que tinha tido até sinais positivos, mas que no fundo entrou, portanto, numa primeira parte que correu bem. A meu ver, correu bem principalmente também por causa dos erros que já são tradicionais em Miami, e portanto as questões a falta de jeito do Tannehill para mim é uma coisa constante, mas que depois na segunda progressivamente viu-se que não só a linha ofensiva dos Patriots, assim como portanto, até a própria defesa, foram à medida, perderam completamente, portanto, o fio estratégico do jogo, e começou a entrar assim numa coisa um pouco tragicómica, com o Brady constantemente a ser acionado, com o Moreno a atravessar a defesa com uma facilidade tremenda. E de facto acho que nenhum fã dos Patriots ficou assim muito satisfeito. Eu confesso que eu fiquei muito triste depois do fim do jogo, e portanto para mim é um ponto marcante, até porque pode definir talvez o futuro da AFC East e aquilo que se avizinha para nós. Obrigado, Mathieu. Pedro, take it away, diz lá. Olá, boa noite. Bem, o jogo da semana foi o dos Seahawks, tinha que ser, portanto é o jogo do campeão. E aliás, eu já pôr as coisas em pratos limpos. Este ano a NFL vai ser muito simples. Quem é que vai jogar? Vai saber quem é que vai jogar o NFC Championship com os Seahawks e o Super Bowl com os Seahawks. Porque parem este ano a coisa. Quer dizer, as velocidades do jogo são tal de forma brutais que não vejo ninguém, muito menos a AFC,
a fazer frente àquela malta ali de Washington, do lado do Pacífico. E para mim foi o jogo da semana. Portanto, a tarefa da semana foi mesmo a dos Seahawks. A segunda tarefa da semana foi a que o Matheus falou. Em relação ao jogo dos Patriots, eu chamo a atenção para uma coisa que infelizmente os adeptos dos Patriots vão se ter que habituar. Podemos estar a assistir aos últimos meses, ou se calhar ano ou 2 anos de Brady em New England. Estou convencidíssimo disso. Aliás, há rumores já em todos os blogs americanos. O Belichick provavelmente está-se a preparar. Aliás, o Brady dá uma entrevista este fim de semana à NFL Network em que diz claramente que jogará onde quer que ele jogue. Ou seja, onde as pessoas querem que ele jogue, deixar de entrever que eventualmente a situação de quarterback em New England pode mudar surpreendentemente mais cedo do que as pessoas pensam. O outro jogo que eu gostava de falar é de 2 outsiders que eu acho muito giros. Um não é por ser a equipa favorita do meu filho, mas porque eu acho que é uma equipa muito gira. Chama-se Cardinals, tem uma defesa fabulosa, nova, e que fez o jogo. Pedro? Estamos a ter uma quebra, não é? Pedro, ficaste pendurado. Bem, vamos avançar para isto não ficar parado. E digam-nos lá, vamos começar pelo Hugo novamente. Destaques da semana, positivo e negativo, quais é que são para ti os destaques da semana? É o que quiseres, pode ser jogador, pode ser treinador, o que for. Olha, boa. Eu gostei neste fim de semana, sobretudo, de 2 jogadores. O Nashon Moreno provou que não é só em Denver que consegue fazer umas boas corridas e ganhar bastante jardas. Gostei também bastante de Kessel. Teve um jogo difícil, mas foi um jogo em que conseguiu superar algumas adversidades e voltou ao seu melhor. Já está? Sim, sucinto e rápido. Pronto. Mathieu, e tu? Diz lá, destaques da semana para ti. O destaque positivo, ok, portanto o destaque positivo para mim é muito recente, foi agora que tomei conhecimento dele, que é uma alteração, portanto parece que está a começar, estamos mesmo a poucas horas de facto ter o verdicto, mas de saber o que é que vai acontecer com a questão do abuso de substância, não é? O famoso conhecido, aquela que basicamente estraga a fantasia a toda a gente, que é lá vão eles fumar uns cigarros divertidos e depois ficamos nós a seco por um ano inteiro. E, portanto, basicamente, parece que pelo visto há mudança nesse sentido e poderão talvez ter readmitido o Welker e o Gordon também. Portanto, são notícias positivas. Vamos ver se de facto as coisas começam a mudar um bocadinho, de forma também a parar um pouco de ter esse fator a penalizar para além de outros. Portanto, esse para mim talvez será o ponto positivo. O destaque negativo. Para mim, portanto, obviamente retirando a situação do Ray Rice, eu gostava de apontar uma... Essa já lá vamos, exatamente. Mas, portanto, relativamente se retirarmos essa questão, eu talvez aquilo que eu gostava de reforçar um bocadinho é a questão do Griffin número 3, que para mim, infelizmente, eu estive a ver um bocadinho dos Redskins e de facto aquilo que dizem, e embora eu tenha perdido um pouco o contacto com ele, desde que eu estive na Fantasy já foi no seu primeiro ano, foi no ano do Buki, teve a ser. De facto está em péssimo estado, está a tentar integrar num sistema que não convém nada, é muito difícil estar a ver o super rookie que nós vimos no seu ano de entrada e de facto o quarterback que nós temos agora, que é tentar ser um pocket passer, a não conseguir assim muito bem, a ter muitas armas no ataque, ao mesmo tempo a não saber conseguir colocar de uma certa forma. Pronto, aqui parece uma espécie de, pronto, depois as pessoas conforme vão achando que a culpa é do Gruden, ou se é eventualmente o próprio, depois aquela lesão, não é? Que foi de facto um ponto muito negativo da carreira dele e uma coisa que fez perder o emprego ao antigo treinador e portanto aqui de facto é com alguma certa tristeza que eu cheguei de facto a essa conclusão e vamos ver se de alguma forma ele conseguirá a volta neste sistema ou pelo menos alterando talvez o sistema. Não achas também que ele demonstra falta de confiança? Acho que sim, mas pronto, ele à medida também que as coisas vão correndo pior, penso que ele foi muito questionado depois de até sair de uma forma dramática numa altura de playoffs, onde ele jogou que não tinha perna e era qualquer coisa, parecia uma coisa saída daquele desenho animado do Tsubasa, onde ele continua a jogar na mesma, apesar de estar lesionado não sei quantos pontos do corpo.
foi assim uma coisa de facto muito impactante. E quando ele regressou e até é meio gás, porque o desempenho até que nós vimos nesta semana até não é tão mau como certas coisas que nós vimos no ano passado. E olhando para essa situação, de facto, parece-me que sim, obviamente há a pressão do público, mas também penso que estão a pedir ao Griffin para estar a fazer qualquer coisa que talvez não seja natural nele. O Griffin é um scrambler, é alguém que vai mexer, não é necessariamente uma pessoa muito dedicada ao passe, ou pelo menos se for dedicado ao passe sempre lá está, o tal passe em profundidade, e portanto tem que se respeitar de uma certa forma a natureza dos jogadores, depois vai da escola de cada um, ou se adapta ao sistema, ou temos que adaptar o sistema ao jogador. E eu ainda acredito que o Griffin vale a pena adaptar o sistema ao jogador que o Griffin é. Veremos, realmente é uma pena se perdermos um jogador da qualidade que ele demonstrou no seu ano de rookie, que ainda é, quer dizer, que é o ano mais difícil de todas as adaptações, e não esquecer que a primeira vez que ele tocou na bola, ele fez um passo para touchdown, por incrível que possa parecer, que ele viu deitado no chão, sentado depois. Comparativamente até se já foi derrubado, portanto foi verdadeiramente inacreditável. É verdade. E comparativamente se olharmos até o Luck, por exemplo, que entrou exatamente na mesma fase, estamos a ver, lá está, dois caminhos absolutamente diferentes. Num caso está a correr tudo mal e num caso até está a correr bastante bem, porque quem viu até o jogo dos Colts e os Broncos, por mais que os Broncos tenham vencido, o Luck ainda assim para fazer um bom desempenho, como tem sido a ser bastante consigo. Sim, olha, o Pedro está a regressar. Pedro, estás-nos a ouvir? Estou, pá. A tua net caiu. Pronto, então olha, aproveito e faço já a pergunta que fiz aqui já ao Hugo e ao Mathieu. Acaba lá só o teu pensamento dos Cardinals que tu ias falar e depois... Está bem. Deixa-me só pôr toda essa treta a pé, porque... Isto está live, Pedro. Não faz mal, vai metendo depois. É que estamos live para não perder tempo. Segue. Queria só acabar o meu... Fala lá dos Cardinals, deixa só o Pedro então aproveitar a questão dos Cardinals. Ou então enquanto o Pedro está distraído, fala tu então, Hugo. Então, termina lá o teu pensamento. Negativo, além do positivo foi aquilo que eu já disse, os pontos negativos são as lesões, que são um trauma da NFL, mas falar sobretudo da first pick deste ano, que Clowney vai ter de ser operado, uma lesão, vai ter de parar entre 4 a 6 semanas e é um jogador bastante importante. Todas as lesões são traumáticas um pouco para todas as equipas. Mas sim, é uma pena e prometia. Logo o primeiro jogo, tanto eu como o JJ Watt quase partiam a meio o RG3, que é um dos meus pontos também negativos, mas que o Matheus já falou e não é preciso estar aqui a recalcar mais nada. E tenho pena que Clowney se tenha lesionado e ainda há bastante tempo, cerca de mês e meio, que vai ter de estar parado aí. É uma pena. Já obrigado. Falar, também só para acabar, também um right tackle dos Packers, Brian Bulaga, parece que está sempre lesionado, lesionou-se agora mais uma vez contra os Seahawks e também fala-se que até pode parar mesmo a época toda. Esse também é com pena que eu tenho de ver. E fará falta também. Pedro, vamos agora aqui a ver se é desta. Termina lá então o teu pensamento dos Cardinals e a seguir diz quais é que são para ti os destaques da semana, um positivo e um negativo. Sem falar no Ray Rice, que já lá vamos. Sim. Como eu dizia, os Chargers e os Cardinals são dois outsiders completamente. Podem ser, mas que eu acho que o ano passado os Cardinals tiveram o azar de jogar naquela divisão, porque para mim uma equipa que acaba com 11-5, penso eu, é uma equipa que tem que estar nos playoffs, e sobretudo porque é uma equipa muito boa. Ofensivamente, e este ano o Carson Palmer parece estar um bocadinho mais seguro ou confiante. O Bruce Arians é de facto, nesse aspecto, um grande treinador de quarterbacks. E os Chargers, porque eram completamente arrasados na pré-season do ano passado, eram tidos como a miséria da AFC West. Aliás, a própria AFC West era dita como a divisão mais fraquinha, que aquilo era tudo para os Broncos, e afinal conseguiu o feito de meter 13 equipas nos playoffs, o que significa que teoricamente foi atrás aliás, as divisões do West do ano passado foram as melhores. E o jogo foi bonito, o jogo foi bom, os Cardinals acabam de ganhar no final, conseguem superar uma desvantagem de 11 pontos, não estou em erro, e acabam por ganhar o jogo muito bem.
com Carson Palmer em grande plano. Fez um rácio de percentagem de quarterback de 107.8, penso que é dos feitos maiores do fim de semana. Positivo e negativo. Vou fazer aquilo que dizia hoje, na brincadeira, alguém, no banco novo e o banco... Como é que é? O banco bom e o banco mau, não é? Esses são. Na NFL, o banco bom e o banco mau. Pegar nas parelhas de quarterbacks e jogadores para ir receivers. Vocês têm uma parelha que é o banco bom, que se chama Matthew Stafford e Calvin Johnson. Vocês viram o jogo hoje, ou viram ou pelo menos o condensado, e é uma delícia ver, pelo menos o primeiro quarto do jogo, o que é passar bolas e receber bolas como o Calvin Johnson e o Matthew Stafford, que é exatamente o oposto do que vocês terão visto provavelmente nos primeiros 2 períodos do jogo de domingo em Dallas entre o Romo e o Dez Bryant, que é um terror. Portanto, traímos o banco bom. Só para te interromper, eu tive que sofrer a dupla. A equipa com quem estava a jogar na Fantasy League tive que sofrer não só o quarterback como o Calvin Johnson. Só os 2 jogadores foi suficiente até para me limpar, não era preciso mais nada. Pois, só te falta dizer que tu tinhas o Tony Romo e o Dez Bryant. Mas... É verdade. Eu tenho o Dez Bryant, por acaso. Vocês têm tendência para o masoquismo, já estou a ver. O Dallas é um problema psicológico que alguém há de resolver um dia. Talvez quando Jerry Jones se reformar e for ter com as suas meninas, que teve este verão com elas, e deixa a equipa para alguém que sabe gerir, porque realmente a equipa está um desastre. O jogo de domingo foi caricato e Tony Romo, com muita pena, porque até acho que é um bom quarterback, fez as neiras atrás das neiras, e Jason Garrett definitivamente parece-me não é treinador para aquilo. Isto foi o meu mais e o meu menos, mas de facto eu estava no restaurante a ver o condensado dos Lions e de facto é uma delícia ver os passos do Stafford. Há um catch do Calvin Johnson na endzone, absolutamente fora do lugar. O homem mergulha, para um homem de 1,90m, mergulha por trás do safety dos pobres Giants, não é? Porque eles agora, coitados, são muito pobres, e faz um touchdown absolutamente fenomenal. Vale a pena ver, e para mim foi 2 pontos positivos desta semana. Não vou falar assim de coisas pormenores, mas para mim foi o mais e o menos. Mas tens toda a razão, eles estão-se a tornar numa equipa muito entusiasmante, assim como os Cardinals, que realmente o ano passado foi uma... Atenção. Foi uma pena não terem ido aos playoffs. Atenção com o André, que este ano os Lions têm treinador. E ainda por cima campeão. Não sei se vocês reparam, o Jim Caldwell foi campeão da NFL. Se não estou em erro, e se memória não me... ou pelo menos foi um Super Bowl com os Colts ou coisas do género. Bom, não, eles têm equipa, vamos ver até onde é que eles chegam. Bem, próxima pergunta, próxima questão. Ray Rice, é impossível nesta semana não falar de Ray Rice. Como é que é possível realmente tudo o que já se tinha passado? Para quem não está a par da história, nós também publicámos um artigo, aliás, um artigo do Hugo, que podem ir ler no blog, mas Ray Rice, running back dos Ravens, tinha uma boa carreira, corria bem, estava na NFL desde 2008, e este ano teve uma acusação de violência doméstica, em que ele veio à superfície um vídeo em que ele tirava a mulher noiva na altura do elevador, inconsciente, e pronto, mas era só isso que se via. Estava a ser... em termos judiciais, estava-se a passar o que tinha que passar, mas entretanto, e a NFL tinha sido até bastante criticada por ter dado só 2 jogos de suspensão, quando há bocado o Matia referiu, até por utilização de substâncias recreativas proibidas. Há quem tenha apanhado 1 ano de suspensão, portanto não joga o ano inteiro, e ele somente apanhou, coisa que à partida pelo menos é encarada de uma forma muito mais grave, a violência, e sobre uma mulher ainda para mais. O que é que aconteceu com isto tudo? Veio entretanto esta semana à lume, anteontem ou ontem aliás, um vídeo em que se vê a sequência toda, desde a entrada no tal maldito elevador até ao grande murro que parecia MMA, que Ray Rice deu na sua então noiva, colocando-a completamente inconsciente, e depois meio que a cagá-la, arrastá-la para fora do elevador, onde a deixou caída, e foi-lhe dando uns toques e uns encontrões,
com vamos chamar de uma forma nada carinhosa, enfim, o que é que isto aconteceu? Descambou tudo completamente. Os Baltimore Ravens acabaram por dispensar Ray Rice, a seguir, vou contar a sequência toda, a NFL suspendeu indefinidamente, portanto não se sabe até quando. Os Ravens depois, não ajudando à festa, ainda colocaram à disposição a troca da jersey do Ray Rice. Quem quiser vai lá e pode trocar a jersey por outra jersey, imaginem, quer dizer, ele entrou mesmo numa blacklist. E o Madden 15, a EA Sports já anunciou que vai tirar o Ray Rice do roster na próxima atualização, que será esta sexta-feira. Portanto, é uma coisa grave. Digam-me vocês, começando pelo Hugo, o que é que acham? A NFL, a pergunta é mais, deve se intrometer nisto ou não? Ou isto é uma coisa de uma questão de tribunais civis de resolverem a questão de violência doméstica, e a NFL devia simplesmente não julgar? Sinceramente, acredito que a NFL deve se intrometer, além de ser um caso policial, um caso jurídico, não interessa, acho que a NFL e tanto como os Ravens se veram bem. Esta sequela toda, até quem vai ficar mal visto nisto tudo ainda vai ser o Joe Flacco, que não vai ter o principal baluarte do ataque dos Ravens. Passava muito dos Ravens pelo seu running back, passava muito. Ele ganhava muitas jardas, recebia passes, e os Ravens vão ter agora alguma dificuldade em substituir um jogador como o Ray Rice, que foi um jogador decisivo no ano em que eles ganharam o Super Bowl. Mesmo na final foi um jogador valioso, não foi o mais valioso do jogo, mas foi extremamente valioso. E acho que a NFL esteve bem nesta altura do campeonato, depois deste último vídeo. Não suspendeu para sempre, mas suspendeu indefinitivamente, não se sabe quando. Vamos ver o que é que isto vai dar, vamos ver o que é que acontece nos tribunais. A própria mulher já o veio desculpar Ray Rice, tentando fazer se eu ficasse sem o ordenado do Ray Rice, eu também o desculpava. Até lhe aceitava mais uns murros. Sim, isso também é algo que agora entra muitos milhões em jogo. Ainda tinha mais 3 anos de contrato, não sei qual era o salário que ele tinha anual, mas de certeza que em quase todos os jogadores são milhões. Acho que a NFL esteve particularmente bem, até ontem neste caso. 2 jogos de suspensão pareciam poucos, definitivamente parece-me correto. Mathieu, e tu, qual é a tua opinião sobre este assunto? É verdade que é um tópico assim muito complicado, porque estamos a tocar a coisas que nem dizem assim muito, ao mesmo tempo dizem ao futebol americano, ao mesmo tempo é verdade são assim um pouco, pronto, são questões de natureza criminal, não é? De facto aquilo que nós vimos é aquilo que também se esperava já na altura, também quando arrastou a mulher para fora do elevador, sinceramente já havia suspeito. O que acontece, e penso que assim, o fator fundamental, e o que também referiu, é que de facto a mulher não apresentou queixa na altura. E não fazendo também queixa, e ela também não desenvolvendo, portanto, o processo legal que seria de esperar, de repente a NFL ficou com uma dívida moral em relação ao ato. Ou seja, se de alguma forma nós, pelo menos eu não sei, por acaso eu não pesquisei, não sei se de facto portanto, se a violência doméstica é considerada crime público ou não nos Estados Unidos, de forma que se possa de alguma forma o Ministério Público atacar o Ray Rice desta forma. Parece-me que não. Portanto, a não existir de facto essa queixa, de repente a NFL ficou numa situação onde tinha um jogador que não só tinha passado primeiro pelo contraste, e há que entender que a NFL tem estado sob muita pressão ultimamente, até pela questão do consumo de substância, pela forma como se tem retirado de jogadores, pela forma como se tem acrescentado cada vez mais regras, pela forma como, por exemplo, até se tenta-se fazer com um ali o dunk no touchdown, quer dizer, puxa-se cada vez mais aquele fator no Fun League, cada vez mais sob pressão.
E de repente tivemos, lá está, quem esteve atento na internet viu até muitos memes a gozar com aquela cena da suspensão por consumo de substância e a suspensão por ter dado um murro à mulher, que de facto não fazia sentido nenhum. E à luz daquilo que foi o vídeo, colocando a imagem, e até um artigo interessante, infelizmente não me lembro da referência, que referiu que de facto o vídeo faz toda a diferença, ou ter o vídeo ou não ter o vídeo fez toda a diferença, e depois estar o vídeo NFL, e aliás não foi tanto a NFL, de repente depois de surgir o vídeo, quase que surgiu uma espécie de competição pelo valor moral que prevalecesse a questão moral sobre esse assunto. Portanto, os Ravens foram os primeiros a iniciar a festa, pumba, não se podia lá mais o jogador, pulso. Depois tivemos logo a seguir a NFL, que veio tarde já a tentar retificar uma situação que já por si era complicada, a dizer que pronto, de qualquer forma que era suspenso, já não ia poder jogar. Percebe? Foi assim uma espécie de acumular de uma questão que é realmente complexa, e até se viu, por exemplo, que a própria esposa no Instagram até deixou uma mensagem a dizer: vocês viram o que nos estão a fazer, estão a arruinar a vida do meu marido, ele trabalhou tão duro para poder até onde chegou, e quase a desculpar, e depois nós até como sociedade cria assim uma problemática complicada, porque até ficámos, não é, de uma certa forma também, obviamente não podemos fazer apologia da violência doméstica ou dizer que estar a dar um mundo daqueles e depois a mulher fora do dor é uma coisa que deve ser considerada normal ou aceitável. E portanto a partir daí chegámos um pouco a essa situação muito complexa, muito complicada, e eu tenho muita pena porque o Rice de facto era um grande jogador, apesar de tudo, apesar de ter tido uma temporada de 2013 um bocadinho mais fraquinha, e eu me recordo até das vezes em que eu estive nas fantasies nos anos passados, e até era bastante bom desde que chegou em 2008, teve sempre um bom desempenho, é dos melhores running da história dos Ravens, já tive certo destaque, e aliás a própria troca de camisola é precisamente até um gesto simbólico, é mesmo o devolver, é o limpar completo da imagem, o desaparecer, ele vai ser quase retirado dos livros de história. E portanto, de facto tenho muita pena, até porque eu recordo, e até são coisas até engraçadas, porque eu depois de ver esse incidente até lembrei-me de uma vez em que eu recordo, acho que foi há dois ou 3 anos atrás, não tenho a certeza, em que a Bleacher Report, o site Bleacher Report, durante a noite de draft, costumava fazer um programa paralelo num sports bar, alguns nos Estados Unidos, já não lembro exatamente onde é que era, e um jornalista estava lá a fazer apoio. Portanto, o Ray Rice estava ali a conviver com as pessoas e a falar normalmente, e até o tipo parecia simpático e divertido, e até uma pessoa fica com uma sensação positiva, e de repente vem isso e estraga tudo, e lá vai a carreira de um jogador que era bom. Infelizmente... Ele deve ser simpático, desde que não estejas no outro lado do punho dele. Exatamente. Ele deve ser uma pessoa impecável. É como tudo, nós de facto nunca sabemos quais são a atitude das pessoas, mas ainda assim, se me perguntares de facto se eu acho justo ou não a decisão, penso que perante a situação global e a forma como as coisas estavam a correr, parece-me que basicamente foi uma decisão infeliz, mas foi uma decisão acertada. Pedro, tu, qual é a tua opinião sobre este assunto? Isto tem vários planos, não é? Portanto, há o problema do contrato. Eu penso que os Ravens reagiram porque tinham reagido daquela forma, mas também penso que reagiram, se calhar também inteligentemente, resolvendo algum problema de dinheiro face à produção que de facto o Ray Rice não estava a dar. É uma boa notícia para os Patriots, porque das últimas vezes que ele jogou connosco em Foxborough, logo na primeira jogada pegou a bola nos 10 jardas e foi parar lá num touchdown que a gente levou uma tarefa dele. Não sei se te lembras, muito Diego. Não gosto muito dos Vai lá ver, isto é um bocado complicado. Vai lá ver. Isto tem muito a ver com a cultura americana, é muito complicado. E eu vou dizer uma coisa que me pode parecer um bocado polémica. Eu diria que as decisões são acertadas, mas um pouco exageradas. Bem, a questão da Maiden, para mim, é uma brincadeira, não faz muito sentido. Mas enfim, façam o que quiserem, o jogo é deles. Quem quiser joga, quem quiser não joga. Agora, a questão da NFL, há aqui um bocado de má consciência. O Roger Goodell também não sabe muito bem da história, porque obviamente que as investigações que fez para depois dar os 2 jogos terão sido sim muito suaves, não é? Não sei, porque o Ray Rice é uma estrela da NFL e não sei até que ponto ele não quis também empobrecer, digamos assim, a liga com uma suspensão maior em relação a ele. De qualquer dos modos, é difícil explicar se a medida é justa ou não é justa. É evidente que a violência doméstica é indesculpável, a violência do ato é também imperdoável, fica com noção clara
do que aconteceu, embora também haja a noção de que estamos a falar de um atleta de alta competição e ainda por cima de um jogo onde o físico conta tudo, não é? Portanto, aí já se sabe que propriamente um muco não seria uma coisa leve, não é na cara de ninguém, mesmo menos de uma senhora, que por sinal é mulher e com qualquer razão, por vistos, é um amor durido e a coisa continua a funcionar, pelo menos para já. Mas a decisão foi a que foi. Que não está banido, atenção, o homem não foi banido da NFL, está suspenso indefinidamente. É verdade que os clubes não disseram que o contratam, mas também não disseram que não o contratam. Aguardam a decisão definitiva. Já até quem lhe tenha pescado o olho. Admito que haja muito clube que esteja interessado nele. E mais ainda, porque eu estou convencido que se ele cumprir um castigo e lhe forem reabertas as portas numa equipa da NFL, o homem vem com o gasto todo para mais não seja demonstrar que tem lugar na liga e que merece lá estar. E é isto, basicamente, em relação a este assunto. Agora, tivemos já finalmente a primeira semana, a NFL voltou e com isto os papéis começam, os níveis, não é? Umas equipas para cima, umas equipas para baixo. Aliás, amanhã havemos de publicar o nosso up and down do Pedro. E digam vocês, quem é que são neste momento as duas equipas contenders do Super Bowl após a Week 1? Isto é uma pergunta que eu vou fazer todas as semanas. Eu posso responder primeiro? Vai ser o então pronto, pode ser o Pedro. Sim, força Pedro. Não, porque já disseste dos Seahawks, portanto, uma já está. Essa está resolvida. Aliás, e do outro lado? E do outro lado do campo, quem é que vai estar? Deixa-me só completar este raciocínio. A sensação que eu fiquei depois de ver o jogo de Seahawks é que se tivesse havido um time-out de 215 dias entre 2 de fevereiro e o início da época, porque basicamente eles continuaram a dar aos Green Bay a tarefa que tinham dado aos Broncos. Não sei se estão de acordo. Bem, estás a abusar um bocado. Lamento, mas é verdade, não é? Portanto, talvez os Packers fizeram um bocadinho melhor. Tiveram um bocadinho melhor que os Broncos no Super Bowl, mas realmente, honestamente, eu sem brincadeira, eu não conheço, ou pelo menos nesta fase, não vejo como é que se vai parar os dois lados da bola de Seattle. Quer dizer, o ataque é fenomenal e a defesa é brutal. Quer dizer, não há muito mais a dizer. Mas quem é a outra equipa que vai estar a defrontar? Isto faz lembrar os adversários do Cassius Clay quando ele ia, não é? Quando ele era grande. Portanto, quem é que vai levar a tarefa do Cassius Clay neste caso? Portanto, estou na brincadeira, estou a exagerar, mas eu acho que a gente deve exagerar nestas coisas. Tem que ser a AFC, como é óbvio. Eu gostava de ver os Steelers dos bons tempos com os Seahawks. E não sei se os Steelers não podem este ano voltar um bocadinho ao que era antigamente. Os Broncos não são uma equipa forte, provavelmente é mais forte da AFC, agora falando a sério. Mas com Manning, eu vou dizer uma coisa que pode ser um sacrilégio. Manning é o homem das estatísticas da regular season. Portanto, se vocês fizerem uma análise ao que é o Peyton Manning na post-season, é um jogador com registros muito pouco dignificantes para a carreira que teve, né? Ou que tem, né? De modo que eu não sei se os Broncos não vão armar nova bronca se forem outra vez ao Super Bowl. Mas eu tenho a solução. O Peyton devia jogar a regular season e depois entrava o Eli para jogar os playoffs e o Super Bowl, que era para pelo menos conseguir resolver a questão e ver se eles levavam o anel para casa. Pois não. Porque este Eli Manning que anda a jogar não é o mesmo que joga contra os Patriots. Talvez só se os Seahawks jogassem com o equipamento dos Patriots, porque aí talvez o Eli pudesse fazer alguma coisa. Mas não estou a ver solução para o problema. Podem ser os Broncos. Normalmente serão os Broncos, mas de facto acho que é uma questão de decidir quem serão os adversários dos Seahawks, porque penso que são os mesmos mais fortes nesta altura. Posso ser desmentido em 2 semanas, mas acho que são os mais fortes. E tu, Mathieu, diz lá, agora fazemos a ordem ao contrário. Não, infelizmente o que acontece, e de facto é eu estar a responder a esta pergunta, e acho que muita gente também já começa a antever um pouco essa situação, é que de facto entre a temporada passada e esta nova temporada não houve assim muitas alterações, ou pelo menos não se sentiu assim uma grande mudança a nível da capacidade, tanto por parte dos Seahawks como por parte dos Denver Broncos. E é verdade que nesta situação
portanto, como apreciador da NFL, eu gosto de mudanças e estou um bocadinho preocupado porque quase que estou a antever de facto este reencontro, e não só estou a antever este reencontro, como estou a antever o mesmo resultado. Até porque o jogo, por exemplo, dos Broncos contra os Colts também continuou a verbalizar os problemas defensivos que os Broncos têm, e é assim, haver um marcar e o outro eventualmente não conseguir marcar, vai sempre ficar aquele que marca, e neste caso provavelmente seriam os Seahawks outra vez. Mas portanto, da minha parte, sim, realmente Seahawks de um lado, Broncos do outro. O resto vai depender muito do que é que surgir, vai depender. Na NFL também sabemos que há sempre surpresas, há sempre histórias novas para contar, há muitos fatores a entrar em jogo, a fazer a história do jogo, portanto tudo é possível. Obviamente eu, como dá para ver pela minha camisola, gostaria bastante que fossem os Patriots. Começou complicado, mas pode ser que haja uma reviravolta absolutamente fantástica que permita tal coisa, mas por enquanto de facto eu vou ter que concordar com o Pedro, e realmente Seahawks Broncos parece-me o mais provável. Matias, depois do Pedro ter falado nos Steelers, sinceramente, podes dizer a equipa que quiseres, até os Patriots. Não, mas atenção, os Steelers por acaso tiveram bastante bons no primeiro jogo. Eu tenho... Felizmente, porque é uma pena depois da época desgraçada, a época passada, que foi uma desgraça. Felizmente é bom, porque eles mais do que merecem, e o Big Ben era uma pena acabar a carreira a ter uma época como a do ano passado. A época desgraçada dos Steelers do ano passado acabou em 8-8 e foram a equipa que esteve até ao fim a disputar o lugar no wildcard. Apesar de ser a época desgraçada, Ben Roethlisberger, atenção que eu não sou um particular admirador dos Steelers, mas Ben Roethlisberger é um quarterback que eu admiro imenso. Acho que tem qualidades absolutamente espantosas, talvez por ter visto um dos primeiros Super Bowl com ele. E Mike Tomlin é um excelente treinador. Para mim, se me perguntarem um dia que treinador gostaria de ver nos Patriots, vou dizer outro sacrilégio, é claramente Mike Tomlin. Acho um indivíduo com um elá fantástico e com um currículo curto, mas brilhante. Acho brilhante. Porque Veremos. Vamos ver. Hugo, contenders para o Super Bowl. Então é assim, eu ao contrário do Pedro, aposto nos Broncos na AFC, mas na NFC não tenho assim tanta certeza se vão ser Seahawks. Eu vi o jogo com atenção dos 49ers, eles estiveram muito fortes em Dallas. Tiveram um primeiro período, era praticamente todas as bolas pegavam, era todos. Mas é que os Cowboys, não é? Uma equipa fraquinha. Sim, então. está bem. Este ano. Ele para a semana pode mudar de opinião. Calma. Igualmente é logo de interpretações. Mas não é só isso, é porque a NFC é muito mais forte do que a AFC neste momento. Se estiver bem, os Packers, mesmo estando mal, foi um primeiro jogo, em casa são muito fortes, e quanto mais chegar o tempo do inverno, mais fortes serão. Depois também tem a ver com quem joga em casa, quem joga fora nos playoffs. Os Saints, apesar de perderem contra os Falcons, também são uma equipa muito forte. Então eu digo, há 3-4 equipas na NFC, provavelmente se estivessem na AFC chegavam à final do Super Bowl com mais facilidade. Este ponto, Hugo, que estás a falar é interessantíssimo, porque é claro hoje um desequilíbrio das duas conferências. A conferência NFC neste momento é uma conferência fortíssima. Muito forte. Eu penso que o verdadeiro Super Bowl do ano passado foi o NFC Championship. Foi. E penso que este ano poderá ser a mesma coisa. A final da NFC poderá bem ser a final do Super Bowl, entre aspas. O Super Bowl vai ser a festa de consagração do campeão com um jogo no meio, vamos chamar-lhe assim. Não, esta semana vai ser interessante. Vai ser. Olha, e apanho já, Hugo, aproveito já a tua deixa e digam-me, vocês só têm que dizer qual é o jogo da próxima semana que não se pode perder de maneira nenhuma e porquê. Rapidamente, para podermos terminar. Hugo, aproveita e segue já. Olha, eu digo sucintamente, Lions Panthers contra os Panthers. Os Lions com um dos melhores ataques, os Panthers com uma das melhores defesas. Vamos ver se Cam Newton está bom para 8-2. Matias. Para mim, não vou fugir muito aos Patriots, para mim vai ser Patriots Vikings. Porquê? Porque assim, ou vamos ter o ressuscitar
portanto, da equipa dos Pets, e portanto vai ser um momento maravilhoso e fantástico e vai ser cheio de suspense, etc. Então, se continuar a correr tão mal, é assim, com a defesa, de facto, o Adrian Peterson vai fazer maravilhas, portanto vai ser só correr, e portanto nesse aspecto vai ser espetacular para quem gosta de running game. Portanto, não tem das duas opções. Cuidado com o Peterson também. E portanto, neste momento, lá está, como está a dizer Hugo, de facto, tendo em conta essa situação, penso que não há nada a perder, seja o comeback dos Pets, seja o comeback, melhor, seja portanto, a confirma, um passeio do Peterson vai ser um bom jogo de se ver e para qualquer apreciador da NFL. Eu por acaso acho que os Vikings este ano vão surpreender. Não digo chegar muito longe, mas pronto, mas vão finalmente ter uma época, mas isso é o que eu acho. Pedro, jogo da semana a não perder. Não é uma semana assim com jogos muito existentes, não é? Tens os Eagles e os Colts, tens eventualmente os Seahawks em San Diego, pode ser um jogo interessante. Os Detroit com os Carolina, como dizia o Hugo. Mas eu vou para uma rivalidade à moda antiga, eu vou por Steelers-Ravens. Isso mesmo que os Ravens estejam mal, dá a pancada deserta, passa a expressão. É um jogo interessante para ver e é em Baltimore, portanto eu acho que é daqueles, eu gosto dos derbys, e acho que é daqueles jogos muito interessantes que a NFL todos os anos dá. Aliás, eu tenho um fetiche, passa a expressão, pela NFC East, porque os tipos odeiam-se todos, né? Portanto, aqueles quatro que não se podem ver à frente. E depois tem estes indivíduos que é os Steelers e os Ravens também, que aquilo, coitado, quando pega fogo, pega fogo. Portanto, vai ser o jogo para mim da semana, vai ser este. Já depois da manhã, né? Porque isto é na quinta-feira. Pronto, e assim terminamos o nosso primeiro The Huddle. Muito obrigado a todos os que assistiram, obrigado também aos convidados. Eu chamo a atenção que nós temos coisas muito interessantes no blog que publicámos. O João Malha fez um resumo da semana em que ele resumiu todos os jogos da Week 1, valente João. Temos também o artigo do Ray Rice que o Hugo Teles fez a explicar toda a história, portanto podem aí acompanhar também um pouco melhor. E o Paulo Pereira, o nosso grande Paulo, que é camera shy, mas felizmente não é keyboard shy, portanto ele publica mais artigos do que do que nós conseguimos falar. Ele iniciou uma nova rúbrica que vai ser semanal, que se chama Touchdowns and Turnovers, em que ele vai dar os 10 tops e os 10 fails de cada semana, portanto não percam também isso no blog, e vamos publicar ainda mais coisas interessantes esta semana. Estejam atentos, sigam-nos no Facebook, facebook.com/futebol americano, e também no nosso blog diretamente, futebolamericano.eu. Estamos também no Twitter, YouTube, e vamos ter surpresas para breve. Portanto, é o final do primeiro The Huddle. Resta-me agradecer ao Hugo Teles, ao Matias Rego e ao Pedro Nuno Silva por terem estado connosco. Vamos ver quem é que estará para a semana, e obrigado a vocês que estão desse lado e que nos dão força para continuar todos os dias. Muito obrigado. Adeus. Tchau, tchau. Adeus. Tchau.